Olha, e quem tem criança em casa certamente já passou pela situação de ter que fazer 1001 manobras para que eles se alimentem direito, né? E nisso a gente enfeita prato, faz aviãozinho, mais um monte de outras coisas. Mas preste atenção, empurrar comida para os pequenos pode trazer sérios riscos para a saúde deles. Para falar sobre isso, eu converso agora com Christopher Galotti Vieira, que é médico endocrinologista pediátrico. Boa tarde, Christopher. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, obrigado pelo convite. Imagina, olha, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 41 milhões de crianças com menos de 5 anos já são obesas. Esse é um dado bastante preocupante, né? É um dado alarmante porque esse número é crescente, né? Em alguns países ele estabilizou em termos de uma obesidade que não é considerada mórbida, mas o sobrepeso e a obesidade mais grave sim ainda vem aumentando, né? E as consequências dele também. Bem, isso com 5 anos, que é aquela fase que geralmente as crianças são mais agitadas, né? Não param. Quer dizer, um pai que tem uma criança nessa situação realmente tem que ficar em estado de alerta. Na verdade, eu já gostaria de abranger para todos, porque é mais importante e mais fácil até começar com a prevenção do que já buscar um tratamento, né? Boa. Então é importante. Buscar o tratamento é importantíssimo, mas nem sempre os pais têm a percepção de que a criança está acima do peso. Existem aspectos culturais muito fortes ainda, como a criança está acima do peso é o sinal de saúde, que é fofinha, então ainda existe esse problema sério. Existe muita falta de informação, né? Então os pais às vezes percebem até que a criança está acima do peso, mas não veem isso como um grande problema, ou acreditam que com o passar do tempo a criança vai se adequar com o peso normal, com a altura e com a idade. E, na verdade, é importante o esclarecimento de que isso é muito sério, que pode trazer sérios riscos à saúde física e mental, inclusive. Das crianças. Das crianças. Nossa. Então, agora aproveitando o que tu falou, quando é que a gente sabe? Porque geralmente tem, né? Todo mundo que convive com criança que tem filho, tem aquela fase que realmente eles ficam mais parrudinhos, né? E depois parece que dá uma emagrecida, depois de novo. Como é que a gente percebe que a criança está com essa fofura normal ou que ela já está um pouco acima do peso? Certo. Então, as crianças nos primeiros meses de vida, até em torno de 1 ano, elas ganham peso mais rápido do que crescem. Isso é normal, a gente chama de fisiológico. Mas a partir daí, pode a criança continuar ganhando peso mais rápido do que cresce e se torna um problema. Mas a percepção em casa às vezes é difícil, né? A gente tem que entender que os pais são leigos e às vezes vem de uma família em que muitos são acima do peso, e aquela criança um pouco menos acima do peso já é normal. Entendi. Ou todos na escolinha estão um pouco acima do peso, a minha não, a minha está menos, então está normal e não está. Então é muito importante para isso o acompanhamento com o pediatra. Boa. O pediatra é o primeiro profissional que vai colocar as medidas da criança em gráficos, em tabelas, e aí vai verificar realmente se há um excesso de peso ou não. E uma coisa que eu acho muito importante para a gente falar, quando os pais percebem, né, que a criança está acima do peso, acho que a pior coisa a fazer é chegar e falar, né? Você está gordo, você está acima do peso. Isso aí pode criar, assim, um trauma para a criança já se achar desde pequeno que é gordo, né? E aí, já que eu sou mesmo, minha mãe falou, então eu vou comer ou não querer comer? Na verdade é muito complicado, isso pode desencadear realmente distúrbios alimentares, como a anorexia que você falou, geralmente mais para frente na adolescência, mas sem os pais perceberem, às vezes o bullying começa dentro de casa. Então a intenção é a melhor possível, mas às vezes num desespero para ver o filho emagrecer, começa essa abordagem, vamos dizer assim, um pouco mais incisiva, um pouco mais agressiva, que não respeita a situação da criança. Quando a criança está acima do peso e ela já tem essa percepção, ela não quer estar assim. Ela precisa de ajuda, ela precisa ser acolhida, né? E em casa, às vezes, os pais não sabem abordar isso. Então, eles precisam ser ensinados para que eles possam acolher esse filho de uma forma mais adequada. Eu sou daquelas que eu faço as mentirinhas do bem. A minha nunca foi, mas ela fala, mamãe, você acha que eu estou um pouco gordinha? Eu falei, não, imagina, porque não sou eu que logo a mãe que vai criar na criança, né? E forçar, uma coisa que eu imagino que todo pai, ou toda mãe, ou toda avó já fez, é aquela coisa da gente, querendo ou não, a gente força a criança a comer. Já estou satisfeita. Não, mais 3 colheradas. Mas isso também é um problema? Isso é um grande problema e é muito frequente. E o que acontece? Se a gente parte do princípio que tem uma criança saudável, a gente não pode considerar agora crianças que têm outros problemas de saúde, mas uma criança saudável é fundamental respeitar a saciedade.
Porque quando a gente força um pouco a criança a comer, a gente ensina para a criança a comer sem ter fome. E ela carrega esse hábito para o futuro, para outras fases da infância, adolescência e para a vida, e carrega esse hábito e fica assim, eu vou comer agora mesmo sem ter fome. E isso é uma causa importantíssima de obesidade. Nossa, e a gente faz isso, hein? Eu faço um meia-culpa aqui. Porque outra coisa que a gente esquece é que o estômago deles é bem menor do que o nosso, isso. né? Então, o que a gente come, muitas vezes, não é a quantidade deles. Isso. E como é que se caracteriza, então, a obesidade infantil? A obesidade tem gráficos para isso, né, da Organização Mundial de Saúde, do Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos. Então, o cálculo que se faz para adultos é o mesmo para crianças, né? É o peso dividido pela altura ao quadrado, vai dar um índice, que é o índice de massa corporal. A gente plota no gráfico que tem linhas que a gente chama de percentis. Quando a criança fica entre o percentil 85 e 97, a gente chama de sobrepeso. E acima do 97, obesidade. Isso aí a gente consegue ver no pediatra. No pediatra, exatamente. Christopher, a obesidade infantil tem muito a ver com a genética? Tem. A gente diz que a obesidade ela é multifatorial. Então, tem a ver com a genética, mas não só com a genética. Tem a ver com o meio que a criança cresce, tem a ver com hábitos da família, questões culturais, como eu já falei, mas tem relação com a genética. Mas a genética isoladamente, só em algumas doenças genéticas que são bem mais raras, né, seria exceção, ela não vai causar diretamente o ganho do peso. Normalmente não. Então, se existe uma predisposição, que a gente chama de tendência a ganhar peso, isso pode ser genético, sim. Mas eu brinco no consultório que às vezes tem uma família que várias pessoas têm sobrepeso ou obesidade e a criança também. E a família logo usa isso, às vezes, como uma muleta. Ah, doutor, não adianta porque é genético. Todo mundo então ele vai ser também. Aí usam isso, às vezes, porque realmente é difícil, às vezes porque não sabem como abordar. Aí eu brinco uma coisa que eu aprendi na minha época de residência. Tá, mas como é que na casa de vocês o cachorro também é obeso? Que genética é essa? É o hábito que todos têm de comer coisas muito calóricas o tempo todo e sobra um pouquinho e dá pro cachorro. Olha, então o cachorro é um bom termômetro da família. O cachorro é um termômetro, né? A gente brinca um pouco, mas na verdade é para explicar para as pessoas que às vezes a genética traz aquela vontade de querer comer o tempo todo, uma vontade de querer comer coisas muito calóricas, não se sentir logo saciado, mesmo que já tenha comido o suficiente para o seu organismo e continuar comendo. A genética faz normalmente você comer mais, mas o que faz engordar em última análise é a comida. E não a genética. Então, é um caminho indireto. Se você tem uma tendência, que é a genética, mas você consegue controlar na quantidade, no tipo do alimento, fazer atividade física, você consegue manter um peso saudável. Mas aí é mais difícil. É verdade. E o que essa obesidade pode acarretar na saúde das crianças? Olha, já na infância, inclusive, tem um score muito interessante que um grupo fez no Canadá, score de Edmonton, e que eles colocaram 4 M's, que é o metabólico, a saúde mental, então o M de mental, o mecânico e o meio ambiente. Então, por exemplo, na saúde mental, a criança pode ter um problema de autoestima, pode sofrer bullying, se isolar, ter explosões de raiva em casa ou na escola. Então, tudo isso são sinais de que a obesidade está atrapalhando na psicologia da criança, né? O mecânico pode ser relacionado a limitações à atividade física, não consegue correr junto com os amiguinhos, cansa antes. Entendi. Ou então uma apneia do sono, roncar à noite, né? O metabólico, um pré-diabetes, colesterol alto, já a pressão, né? E o meio é o meio onde a criança está inserido, que geralmente também vai criar as consequências, né? As causas também, né? O meio de comer muito, de ter sempre disponível alimentos calóricos. Então, são essas questões aí. Quer dizer, no geral, nada de bom. Nada de bom. Né? As alterações metabólicas podem começar já na infância, verificadas com exames, mas é importante dizer que a obesidade é uma doença. Porque às vezes a família vem no consultório assim, não, doutor, meu filho está bem porque os exames deram todos bons. Não, que bom que deu bom, mas está com um problema sim, porque está acima do peso. Sim. E a obesidade é uma doença e é uma doença crônica. Sim. Então precisa ser tratado e tratado sempre. Porque mesmo que você consiga fazer uma perda de peso, você precisa continuar tratando para manter aquela conquista, manter o que perdeu. Muita família deve pensar, né? Ah, não, ele é gordinho agora, mas quando crescer, emagrece. Não, crianças obesas, geralmente, a longo prazo, continuam sendo obesas?
A tendência é que sim, principalmente se ele entrar na puberdade com obesidade, Tá. né? Porque se você não muda o ambiente, que é um dos principais fatores, é o principal fator que vai fazer ficar acima do peso, então a tendência é que vai ser um adulto obeso, sim. E como é que a gente reverte esse quadro? Na verdade, normalmente com auxílio profissional, né? O pediatra, como eu comentei antes, é o primeiro profissional que deve alertar que as coisas não estão bem. Mas quando o paciente chega no consultório, a família chega no consultório com a criança já em sobrepeso ou obesidade, é importante o profissional ter um olhar, e isso tem um termo já mais moderno que seria obesidades, que cada um vai ter as suas causas, vai ter a sua dinâmica que levou àquilo e que vai ser revertido de uma forma individual. Algumas crianças ficam mais com os avós, né? Algumas crianças não gostam de atividade física, outras já são mais ativas. Algumas crianças têm um hábito de sono muito ruim, que aumenta o risco de obesidade. Então tem que abordar cada um individualmente dentro do seu universo, do que ele vive, né? Da sua dinâmica. E para a gente finalizar, é uma responsabilidade direta, sim, dos pais cuidarem da alimentação dos filhos? É uma responsabilidade dos pais, de todos os cuidadores, os adultos que estão envolvidos com o cuidado da criança. Então, um pouco da escola, se a criança fica com avós, se fica com uma babá. Então, todos têm algum grau de responsabilidade. Mas o que eu acho importante, que a psicologia diz? Que é importante não trazer essa responsabilidade como culpa. Isso não vai ajudar em nada, né? Vai afetar a autoestima de todo mundo, vai desencorajar todo mundo. Então, todo mundo que está envolvido no cuidado deve ser abordado para dizer, não, isso tem jeito, não é fácil, Sim. mas é possível de ajudar essa criança a perder peso. Entendi. Adorei a sua participação. Espero recebê-lo outras vezes no Ver Mais. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço.